Libertem o elefante Sandro, por favor, ele está sofrendo tanto, o elefante Sandro. Ah, meu povo, bora subir a hashtag do elefante Sandro, lá do zoológico de Sorocaba, ele precisa ser libertado, ele deveria ir para um santuário. Oh, meu pai amado. Recentemente está viralizando bastante o caso do elefante Sandro, né, que vive lá no zoológico de Sorocaba, né, eu acho que é no zoológico de Sorocaba que ele vive, e ele está ficando bastante repercutido aqui pelas redes sociais, principalmente aqui no TikTok, no Instagram e no YouTube, porque ativistas recentemente estão pegando o caso dele para fazer uma comoção para ele ser libertado do zoológico de Sorocaba e ser enviado para o santuário de elefantes aqui do Brasil, né, e está sendo alvo de bastante biólogo, né, bastante biólogos, especialistas, veterinários e tratadores, porque uma dessas ativistas é a Luísa Mel, que ela é bastante polêmica aqui nas redes sociais, principalmente porque ela é alvo de crítica de diversos biólogos, especialistas, tratadores e veterinários. Não é só um pessoal que não tem formação ou algo do tipo, é o pessoal que não tem formação e o pessoal que tem formação, e são bastante pessoas com formação acadêmica criticando ela, ok? Então você já sabe que coisa boa não deve vir aí, não tem uma fonte muito boa, uma origem muito boa, essas polêmicas dela, ok? E pelo que vocês puderam observar, ela é uma ativista sobre o direito dos animais, a saúde dos animais, o que é algo até bom e essencial, só que a forma que ela trata os assuntos e os assuntos que ela ataca, os casos que ela ataca, são desnecessários. Até onde eu sei, eu acho que ela teve até um envolvimento com o apoio da retirada daquela capivara de um dos tratadores dela, né, que tinha ficado bem popular na internet. Eu não lembro o nome daquele caso, mas eu vou colocar aqui se eu lembrar e eu conseguir achar. Se não, vocês deixem aí nos comentários, ok? E ela teve uma importante atividade para isso, para retirar essa capivara dele. Eu acho que recentemente a capivara foi devolvida a ele, né? Eu acho que foi, eu não lembro muito bem, mas esse caso eu não lembro muito bem, eu não documentei muito sobre ele, eu nem liguei tanto para ele na época, apesar de que hoje em dia eu vejo que foi essencial falar sobre ele, né? E o elefante Sandro, se eu não me engano, ele é um elefante da espécie elefante asiático, como eu tinha dito. Ele vive lá no zoológico de Sorocaba e aparentemente ele tem mais de 50 anos de idade, porque eu vi alguma coisa com 1982, não sei se foi bem o ano que ele nasceu ou se foi o ano que ele chegou no zoológico de Sorocaba, ok? E o pessoal vive criticando os zoológicos, desde que parece que o zoológico surgiu, né? O pessoal adora criticar zoológico, e isso foi o que eu observei principalmente com o caso do elefante Sandro, né? Onde até ele tinha uma companheira romântica que veio a falecer, eu acho que em 2020, né? Lá no zoológico de Sorocaba, cujo qual os dois eram bem tratados, eles eram bem alimentados, eram saudáveis, viviam bem no zoológico de Sorocaba, ok? Onde, aparentemente, o elefante Sandro, ele vivia em um circo, ele era um animal de circo e foi resgatado de lá e enviado para o zoológico de Sorocaba para ser bem tratado como um animal de verdade, não como uma atração de circo, ok? Até porque ter animais como atração de circo é ilegal e imoral, ok, pessoal? Isso, você fere os direitos da vida daquele ser vivo, ok? Você colocá-lo num circo como uma fonte de atração é completamente imoral e antiético e ilegal, ok? Não é algo bom, tanto para a saúde e o comportamento daquele animal, quanto para o que você está ensinando para as pessoas que estão naquele ambiente, que animais são só fonte de atração e não seres vivos como você e eu e todos os seres humanos deste planeta Terra, ok? Entende? É um bagulho tenebroso que o circo faz com os animais, como se eles fossem meras fontes de objeto para o entretenimento das pessoas e das pessoas que estão usando eles como objeto naquele circo, ok? Então é ilegal, é imoral, é antiético, é tudo de errado, ok? Não acho certo e quem apoia deveria tomar no... Enfim, perdi a cabeça aqui, perdi a linha, bora lá. Cara, o assunto é tenebroso porque o elefante Sandro, ele já é um elefante de idade, né? Mais de 50 anos, eu acho, mais de 50 anos de idade. Ele é um elefante asiático já idoso, né? E a companheira dele veio a falecer em 2020, pelo que eu vi, e ele acabou aparentando assim ter sinais de depressão após o falecimento dela, e isso é típico de animais sociais apresentarem um certo quadro inicial até avançado de depressão na morte de familiares, de filhotes, de companheiros românticos, ou mesmo até de amigos. Então a gente tem casos até de animais entrando em estágios iniciais de depressão após
falecimento de humanos que cuidavam muito bem deles e eles consideravam como parte do grupo e família. Então, tipo assim, é natural de animais bastante sociais entrarem em algum estágio de tristeza profunda, depressão ou avançado também, né? Em caso de falecimento de seres que eles admiravam muito e consideravam parte da sua família ou grupo social, né? É bem típico de animais sociais, inclusive nós que somos animais e primatas sociais, altamente sociais. E por causa desse estágio inicial de depressão que o Sandro começou a apresentar no zoológico de Sorocaba após o falecimento da sua companheira romântica em 2020, acho que foi a prefeitura de São Paulo, eu não lembro exatamente qual, mas foi lá em São Paulo, que exigiu que o zoológico de Sorocaba pegasse e enviasse, transportasse ele para o santuário de elefantes aqui do Brasil, ok? Cujo qual foi alvo também de críticas de muitos especialistas, biólogos, veterinários e tratadores quanto a essa decisão de São Paulo para o zoológico de Sorocaba realizar, né? Porque o elefante Sandro, ele já é um elefante de idade, né? Mais de 50 anos de idade. A gente tem muitos casos registrados de animais nativos daqui ou animais exóticos que vieram para zoológicos daqui para serem tratados e mantidos para conservação da espécie deles e do seu material genético em zoológicos e sobre educação ambiental para todos os públicos de todas as gerações, né? Até porque essa é uma das importâncias do zoológico no Brasil e também de forma internacional, né? Então, tipo assim, foi criticado porque há muitos registros de animais nativos e exóticos que, quando foram ser transportados para outros locais, principalmente de um estado para o outro, que aparenta que é o que querem fazer com o elefante Sandro, transportarem ele do zoológico de Sorocaba para um zoológico de outro estado, quer dizer, não um zoológico, perdão, um santuário de outro estado, que é o Santuário dos Elefantes aqui do Brasil, e a gente tem diversos casos de animais nativos e exóticos que morrem durante esse processo de transporte, porque além de ser muito longe, é um estresse para o animal, ele já é um animal de idade, ele já é grande, de grande porte, porque um elefante não é um animal de pequeno ou médio porte, é um animal de grande porte, mesmo que seja de uma espécie diferente de um elefante africano. Então, tipo assim, são elefantes que já morreram, tem registros de elefantes que já morreram durante esse transporte, ou porque eram já de idade, ou porque estavam tão acostumados com aquele ambiente, com aqueles tratadores, com aqueles especialistas, que eles acabam criando uma memória afetiva com eles, se são tratados bem tratados naquele local, eles criam uma memória afetiva com aquele local, com aquele habitat, com aqueles tratadores, com aquele público, e por conta disso eles criam um estresse muito grande em serem transportados dessa forma tão brusca para outro ambiente, ok? Seja, mesmo que eles tivessem sido anestesiados para não passarem durante todo o processo observando tudo, ao chegar naquele habitat novo eles podem estranhar, podem ficar sob estresse e acabarem morrendo ou sofrerem de muitas complicações com relação à sua saúde, mesmo que eles não morram durante o processo, ok? Então é um assunto muito delicado você querer preservar a vida daquele elefante, daquele animal nativo ou exótico, sendo que você está mais prejudicando a saúde dele do que realmente ajudando ele, ok? E ao invés de esses ativistas focarem em casos reais, contemporâneos ao nosso tempo, que são recentes, internacionais ou nacionais, de animais exóticos ou nativos do nosso país que estão sendo maltratados em mantenedouros, em santuários, se bem que não tem exatamente um santuário aqui no Brasil, apesar de que tenha o Santuário dos Elefantes, ele está muito mais para um mantenedouro, porque ele não é reconhecido internacionalmente como um santuário, ok? Por isso que a gente fala que aqui no Brasil não tem santuário exatamente, porque nenhum é reconhecido internacionalmente como um santuário e ele não atende todos os requisitos essenciais de um santuário, ok? Então a gente classifica muito mais como um mantenedouro do que como um santuário de fato. Ok? Então isso é mais para o pessoal que não entende bem esse aspecto, né? E o caso do elefante Sandro, ele entra bastante nesse aspecto porque você está retirando um animal de um cativeiro, que é o zoológico de Sorocaba, e transportando ele para outro cativeiro, que é o Santuário dos Elefantes. E uma distância grande, porque é um estado para o outro, com um elefante com mais de 50 anos, de grande porte, sendo transportado de um ambiente que é cativeiro para outro ambiente que é cativeiro. Qual o sentido? A única coisa que muda é que ali vai ter um pouquinho de matagal a mais, etc. Mas para começo de conversa que não é nem permitido reprodução lá, ok? Não é nem permitido reprodução, não é permitido a questão da educação ambiental para público, que é essencial para a manutenção e o apego do ser humano com a espécie que está sendo abordada naquele tema, ok? Porque quando você cria um carinho do público, de todas as gerações,
com aquele animal, você cria um motivo do ser humano manter aquelas espécies e entender aquelas espécies e às vezes querer se formar nas áreas que exigem o manuseio daquelas espécies. O que é essencial, é uma responsabilidade do ser humano que tanto causa destruição, desmatamento e aniquilação de diversas espécies no nosso planeta. Então você retira isso do ser humano, você causa muito mais prejuízo àquela espécie do que já estava causando antes. Então é essencial, os zoológicos são essenciais, porque eles permitem reprodução, eles permitem a reintrodução de espécies que foram resgatadas aos seus devidos habitats naturais, o que muitos santuários e mantenedouros aqui no Brasil não fazem, não permitem reprodução, não permitem reintrodução, não permitem educação ambiental. Então, tipo assim, um zoológico é extremamente essencial para a saúde individual daquele animal e para a saúde do coletivo daquele animal e principalmente para o meio ambiente, até porque você vai reintroduzir aquele animal, ok? E educar as pessoas da sua importância ali e fora dali daquele local que ele foi apresentado, ok? Daquela espécie e do local em que ele vive e da sua importância naquele local. Então, tipo assim, qual o sentido? Qual o sentido? É um animal de mais de 50 anos que perdeu sua companheira, é bem tratado, é acostumado, tem memórias afetivas naquele local e você quer tirar ele de um cativeiro para pôr em outro estado. Então, tipo assim, não faz sentido, cara. Você tá mais prejudicando aquele animal do que ajudando ele. E prejudicando a espécie dele, até porque ele é um animal, a sua espécie está em risco de extinção. A gente precisa conservar ele, reintroduzir a espécie dele pouco a pouco para não ser extinta. Não reintroduzir o elefante sandro, até porque, como eu disse, ele é um animal de mais de 50 anos de idade, ele já é fragilizado por natureza, tanto pela sua idade, tanto pela sua memória afetiva com aquele local e com a sua companheira romântica que fez até ele entrar em estágio de depressão. Então vocês ativistas, que em maioria sequer tem uma formação acadêmica relacionada à área de biologia, veterinária ou algo do tipo, ou etologia, que estuda o comportamento animal, que é uma das áreas das ciências biológicas. Por que vocês, ao invés de focar em casos que realmente precisam disso, como mantenedouros aqui no Brasil, que mais maltratam os animais do que sei lá o que no mundo inteiro, vocês estão focando num bicho que está sendo bem tratado no zoológico de Sorocaba e que já é idoso e vocês sabem muito bem que não pode ser transportado porque vai causar estresse e até matar esse animal durante o processo de transporte? Ou quando ele chegar lá e passar por um estresse tão súbito pela mudança brusca de ambiente que ele pode acabar morrendo ou tendo problemas de saúde grave. Qual o sentido? Vocês estão realmente querendo ajudar? Vocês realmente estão querendo ajudar? Então ajudem de verdade, porque assim não dá. O zoológico é essencial para a educação ambiental, para a manutenção de uma espécie, para a conservação do seu material genético. O que vocês estão fazendo realmente é prejudicando a espécie, o indivíduo e também a educação ambiental sobre a importância desses animais na natureza. E sobre a importância deles como indivíduos, porque eles também têm personalidade. Então, sabe, não dá. Não dá. Eu só quis comentar sobre isso para vocês entenderem a importância dos zoológicos e a importância de mantermos eles em zoológicos quando nós mesmos estamos causando o desmatamento, a aniquilação dessas espécies. Para que existe zoológico? Simples. Veja o que o ser humano está fazendo em menos de 500 anos em seus habitats. Para vocês entenderem a importância de zoológicos, ok? Tanto para a educação ambiental, tanto para a manutenção de suas espécies, para a conservação do seu material genético e para a reintrodução desses animais a ambientes cujo qual eles pertencem que não foram desmatados por nós. Então, ativistas, eu espero que vocês estejam com a cabeça no lugar, porque parece que está mais fora do que dentro do lugar.